Boa tarde, pessoal. Meu nome é Felipe Cambraia, estou aqui no nosso segundo podcast da Solids. Hoje trouxe essa fera aqui para conversar com a gente, Matheus Santos, fundador da Friends Lab. Matheus, primeiramente, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado esse convite aqui da Solids. Queria saber, primeiramente, queria que você apresentasse, na verdade, para o pessoal quem é o Matheus, o que é a Friends Lab, para a gente já começar essa conversa. Legal. Bom, sou o Matheus, fundador da Friends Lab. Antes de tudo, sou psicólogo de formação, tive uma carreira voltada para a psicologia, para o comportamento humano e para o comportamento em negócios também. Então, tudo foi pautado em comportamento humano, em ciências voltadas para o empreendedorismo. E há 2 anos e meio eu criei a Friends Lab junto com outros sócios e hoje a gente basicamente ajuda pessoas a criarem e alavancarem negócios, seja negócios que estão começando agora até negócios que já tracionam, precisam de otimizar canais e ter uma conversão mais adequada. Legal. Já pegando um pouquinho da sua história de formação também como psicólogo, né? Também é psicanalista, correto? Sim, correto. Legal. Vamos falar sobre comportamento humano. Tá? Hoje aqui na Solids, você sabe muito bem que a gente trabalha com comportamento humano e lendo o artigo seu que você até publicou no LinkedIn, achei sensacional o que você escreve sobre o comportamento humano na prática. Né? Explica um pouquinho como é que você linka o comportamento humano, a sua formação em psicologia e os negócios que você toca. Legal. Dentre os clientes que a gente tem, então a gente tem, igual eu falei, tem clientes que a gente está começando agora, que estão basicamente do zero, né? Eles estão, na verdade a marca deles nem existe, tem até clientes que já existem há muito tempo. Nosso cliente que tem mais tempo de marca tem 429 anos de mercado. Então você imagina o quanto que isso vem pautando as relações comportamentais dentro da organização. Mas tem um ponto comum, cara, um fio que a gente pode ter com muita clareza entre esses negócios, que é como o comportamento ele pode operar um sucesso dentro de uma organização ou pode operar um fracasso. Né? Então é muito importante para qualquer momento hoje, principalmente com a tendência do futuro dos negócios hoje, que cada vez mais a gente tem visto crescer os parâmetros de inteligência artificial, né? E tudo que dizem respeito a machine learning, deep learning, enfim, todos os conceitos de inteligência artificial, que basicamente, numa lógica, se você pensar de forma lógica, é o comportamento humano do início ao fim. Né? Então, quando a gente está falando de inteligência artificial, ela é totalmente baseada em dados. Né? Quando a gente pega dado para analisar, friamente, nada mais é que o registro de uma ação, de um comportamento humano, que vai nutrir para que a inteligência artificial seja quase que mais humano que o próprio humano. Né? Então, a inteligência artificial tem como objetivo ser quase que um humano de forma cristalina. Então, se eu não vou entender de comportamento humano, eu não entendo do início da cadeia, eu não entendo do fim da cadeia. Então, é muito importante que a gente entenda isso. E quando se entra no aspecto de transformação digital dentro das organizações, que, ao meu ver, eu tenho 3 pilares aí, né, que é a tecnologia, o comportamento e o processo. E o comportamento como o centro, né, dessa cadeia, justamente para que ele seja um grande operador da transformação lá. Então, se eu não tenho aderência da causa num processo de transformação, obviamente isso vai fazer com que não tenha sucesso qualquer tipo de ação que eu faça dentro de uma organização. Então, é muito importante que esse processo de adoção de causa seja muito compreendido, essa questão do comportamento. Né? Que aí já é aquela frase que você coloca lá, de se você não entende nada de comportamento humano, você não vai entender nada de negócio. Provavelmente a chance de você não entender de negócio hoje e no futuro vai ser cada vez menor se você não optar por comportamento humano. Eu falo isso nesse artigo, até uso um exemplo. As plataformas SaaS, né, que são Software as a Service, eles têm muito o temor do Vale da Morte, né? Que é aquele momento que o churn vai mais se acelerando e quando você vê mais clientes estão saindo da sua base. Geralmente a gente consegue identificar, dependendo da plataforma ali, 3º, 4º mês, é um momento que realmente, se não virou um hábito para a pessoa, ela vai sair, né? Ou vai tendenciar a insatisfação dela. E é engraçado que as pessoas que entram lá na Friends, geralmente vamos supor que ela entra em junho. Né? Se ela entrou em junho, geralmente ela tem uma evolução muito grande, ela já começa a desempenhar muito bom. Por exemplo, um cliente nosso que tem um e-commerce, ele entrou no mês, ele já desempenha uma venda muito grande e o cliente já fica empolgado e fala: putz, Matheus, já está dando resultado. Quando a gente vai analisar, a gente não fez nada friamente. Obviamente o simbólico que gerou daquela contratação foi o momento que alavancou, né? O comprometimento dele, o acordo dele simbólico entre ele e realmente agir foi estabelecido ali naquele momento. E aí, quando vai entrando nesse Vale da Morte, a gente tem sempre
uma brincadeira que é o resgate à crista da vida, né? É aquele momento que ele está entrando no Vale da Morte, a gente tem que achar algum aspecto comportamental que gere uma transformação para ele. Então tem uma cliente que ela trabalha ajudando as pessoas no processo de emagrecimento. Ela estava indo para o Vale da Morte, falando, não está funcionando uma estratégia digital para mim, as pessoas não se engajam mais, mas ela já não estava mais engajada. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vem aqui um sábado. Eu vou pegar uma câmera, botei uma lente boa que eu tenho lá, 50mm, bonitinho, falei, vou gravar um vídeo seu. Gravei um vídeo dela, eu mesmo, assim, pelo menos na minha limitação técnica, resolvi gravar esse vídeo. E, cara, ela desempenhou super bem no vídeo, o vídeo estava com uma qualidade muito boa, bem acima dos que ela fazia. E ela começou a ter uma evolução de novo. Na hora que ela foi para o Vale, ela começou a subir de novo, porque os amigos já começaram, nossa, você cresceu, nossa, a empresa está super legal, você está dando super certo. Isso foi motivando ela, de fato, que ela conseguiu se engajar mais naquela causa. E é muito comum isso em todos os processos dentro de um negócio. Né? Entendi. Hoje, se você fosse pontuar, assim, como é que você consegue gerir os seus colaboradores, né, a partir do comportamento? Você escolhe um perfil específico para contratação de um hunter, né, de um SDR, de um closer, de um cara do financeiro? Como é que você faz, tendo em vista até, voltando aí na sua formação de psicologia? Cara, um dia desse eu parei para pensar, eu falei, deixa eu entender qual que é a formação do meu time. Eu sabia 50% da formação do meu time, eu sabia 50% eu não sabia. É impressionante isso. E eu vim de uma carreira de RH, eu trabalhei em empresas super tradicionais de RH, que é Nestlé, FIEN, Caterpillar, empresas que têm um RH muito grande, empresas centenárias, empresas que têm um processo bem instaurado de RH. Então lá eu já sabia quando formou, o que fez, como foi a carreira, quais certificados. Depois que eu abri a empresa, cara, eu comecei a pensar, falei, putz, eu tô buscando outra coisa, sabe? O que norteou sempre a minha contratação foi o fit cultural que a pessoa tem como empresa e principalmente o fit comportamental, muito além da técnica. Isso claramente é o que mais eu preciso numa contratação e contratação de pessoas que vão desempenhar e vão performar o comportamento. Então é muito importante que aí tenha, obviamente, uma análise muito clara desse comportamento. Né? É aí que entra, obviamente, uma plataforma que vai te ajudar nesse processo. E você, como que eu posso te perguntar? Você faz parte, se faz presente dentro desse processo de contratação? Sim, é muito importante porque assim, como eu tô muito presente nas redes sociais, presente em eventos, palestras, sempre acaba que eu sou um canal de aquisição de talento, né? Legal. As pessoas buscam muito, falam que quer conversar, quer entender, quer conhecer a Friends e quer saber como que funciona lá dentro, porque vê muito o pessoal lá feliz, a gente brincando, trabalhando duro, enfim. E acaba que eu sim faço parte desse processo. Geralmente eu ajudo nessa definição comportamental que a gente precisa e no processo de fechamento das vagas. Né? Bacana. Pessoal, para quem não sabe, o Matheus ele escreve diversos artigos também no LinkedIn. Né? O último dele, que ele até me passou para ler um pouco, né? Entender mais sobre o que ele queria dizer, falava sobre justamente o comportamento humano. E dentro desse artigo, ele cita uma frase do Freud, é isso mesmo? Uhum. Que fala o seguinte: faz parte da cura o desejo de ser curado. Como que eu vejo isso aqui dentro da Solids? Primeiramente, a gente conversa com diversos tipos de pessoas, né? Seja donos de empresas, seja gerentes de RH, seja analistas de RH, sejam estagiários de RH. Exemplo, tá? E como que a gente tem que lidar com isso? Bom, cada um tem a sua dor, né? Tem a sua demanda, tem o seu ponto de melhoria. O dono de empresa, ele quer basicamente estruturar a empresa, ele quer uma receita lá em cima, ele quer uma rotatividade lá embaixo. Mas ele não quer gastar dinheiro, não quer investir. Ele quer chegar lá com um passo de mágica. Né? Já o analista de RH, o gerente de RH, ele quer deixar a casa em ordem, ele quer estruturar, ele quer parar de perder tempo com planilha, ele quer parar de perder tempo com a administração manual dos seus colaboradores. E aí já entra em um conflito de interesse, porque para o RH raiz, né, vamos brincar assim, eles querem tornar isso tudo mais rápido, eles aderem a essa mudança muito mais rápido. E já os donos das empresas, muitas vezes, olham isso como custo, ao invés de um investimento. Como que é para você, na área de marketing, a conversa, né, a aquisição, todo esse desenrolar dessas conversas para trazer o cliente para você? É importante assim, que você tem que entender muito bem para quem você fala e o que você fala. Né? Quando a gente está falando, no caso, a nossa persona ali, por exemplo, é o analista de marketing, o dono da empresa também.
E o dono da empresa ele tem um objetivo muito claro, que é o quê? Ele performar mais, ele vender mais. O analista de marketing, basicamente, ele ser promovido, né? Ele está buscando o quanto ele vai ser promovido. Então é importante que você entenda, seja na aquisição de cliente ou de qualquer pessoa em uma causa ou um projeto que você quer interno, que você entenda ao máximo o que vai motivar a adoção dele naquele projeto, né? Então, por exemplo, se eu estou vendendo para um dono de uma empresa, eu preciso que ele adote aquele projeto ali de uma forma que vai virar uma causa dele também, né? Uhum. E isso não está em mim, na minha solução. Isso está no que minha solução vai gerar para ele. E aí vai gerar um comportamento nele. Por exemplo, a gente teve lá Martin Luther King, se for pensar. Quando ele foi fazer a fala dele, tinha 240 mil pessoas na praça pública. Sem WhatsApp, sem Facebook, sem nada. Uhum. Ele juntou 240 mil pessoas. 40% dessa população que estava lá eram pessoas brancas. E aí, que não se beneficiariam diretamente daquilo que ele falava, mas que gerou uma transformação comportamental naquelas pessoas que estavam lá. Isso gerou uma adoção de uma causa que não era por causa do Martin Luther King, era porque aquela causa representava para ele. Então é muito importante a gente entender isso, como funciona nas organizações também. Saber o que eu vou gerar de transformação para a pessoa que eu converse, né? Então é muito importante. E obviamente vão ter os resistentes, né? E aí a gente fala que quando a dor de não estar vivendo acontecer, a vontade de mudança vai ser maior, então, nesse momento. Então, a hora que a pessoa percebe que, opa, estou ficando para trás, opa, minha estratégia está morrendo, opa, minha empresa não vai dar certo, aí ele muda, né? É importante que a gente alerte isso antes, né? Uhum. E o ser humano ele já tem essa tendência de, obviamente, na comunicação se aproximar muito mais de discursos que afastem ele da dor do que discursos que aproximem ele do prazer. Então, se eu acho que uma comunicação pode ser legal, eu falo, cara, tudo bem, fique super à vontade, mas olha, isso está acontecendo, eu preciso te alertar. Né? E não falar para ele, você vai ganhar mais fazendo isso. Uhum. Acho que esse é um ponto que pode ser legal. A adoção comportamental, ela é muito voltada para esse intangível, sabe? O que representa aquilo em cada um, do que de fato todo mundo vai achar a mesma coisa sobre tal coisa. Se você fosse me falar assim, como é que está a cabeça do dono da empresa quando ele chega até você e depois que ele contrata? Tem uma mudança clara? Como é que é os seus serviços hoje? Hoje, cara, é o que eu falei antes, assim, a adoção dele em contratar algo é muito maior do que algo oferece, sabe? Uhum. Então, a própria atitude dele de falar, putz, vou assinar aqui uma empresa que vai me ajudar a alavancar meu negócio, automaticamente ele está comprometido em alavancar o negócio dele. E isso por si só já faz ele alavancar o negócio dele, porque o perfil dele mudou. Então acaba que você, obviamente, vai ter que operar aquela mudança e mostrar para ele o que tem sido alcançado com aquilo, mas o simbólico já está instaurado. No momento que você percebe que o simbólico está instaurado, é muito difícil que você perca, a não ser que você faça muita coisa que desagrade ele. Obviamente você tem que estar com as expectativas muito bem alinhadas. Né? Dentro da Friends, você consegue enxergar uma venda mais técnica, uma venda mais emocional? Existe isso lá dentro? Como é que é? Cara, por si só, o processo de decisão de compra, ele nunca, entre aspas, né, ele começa e é decidido pelo viés racional. Né? Uhum. Então, se eu estou pensando no processo de decisão de compra ou adoção de uma causa, ele passa primeiro pelo sistema límbico no nosso cérebro, que é responsável pela parte sentimental, pela parte da lealdade, da confiança. Né? Sinapticamente, nos neurônios, você percebe esse processo começando no sistema límbico para depois ir para o neocórtex, que é responsável pela parte racional, pela parte lógica. Então, dificilmente ele tomará uma decisão baseada em aspectos lógicos. Claro que tem a questão da viabilidade financeira, né? Sim. Que aí ele tem que dar ou não, mas, cara, sempre dá um jeito, né? A gente tem uma resposta muito grande na Friends, que eu já vi cliente nosso falando, cara, tive que diminuir o padrão de comida para poder pagar vocês. Caramba. E aí eu falo, putz, se eu não... Cara, se a faxineira da Friends não tiver sabendo disso, os diretores não estiverem sabendo disso, cara, tá errado. É uma resposta muito grande, sabe? Sim. Eu tenho que ter isso muito claro na minha mão. Né? Uhum. Como eu tenho também gente de grandes empresas faturando milhões, que a continuidade dele na empresa depende de mim, né, e da minha empresa. Então, por exemplo, cara, se eu não performar nesse projeto, eu tô na rua. E se eu faço ele performar muito, putz, ele é promovido e aí fica, né, de uma forma muito mais contente do que ele imaginava. Tem um case de sucesso seu, que você contou agora há pouco ali pra gente no treinamento, que é
o dos caminhões. Legal. Eu queria que você contasse aqui para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, um pouquinho mais como foi esse case de sucesso. Esse case é muito legal porque quando a gente fala em transformação digital, obviamente a gente está achando que a empresa tem que ser tecnológica demais, né? Ela tem que ser um software, etc. E tal. Esse cliente, basicamente, a gente fez um processo, né, de como pensar o negócio dele para a área digital. Né? Um negócio super tradicional, que é vender proteção veicular para caminhão. Como que a gente falou, putz, vamos fazer uma estratégia de inbound, de desenvolvimento de canal de aquisição pela internet, etc. Então a gente, cara, será que vai dar certo isso? Né? A gente já foi naquelas crenças limitantes que a gente tem, e é muito comum que a gente tem no mercado também, tipo, não vai dar certo, não funciona. Falei, não é possível, cara, vamos tentar. Né? E aí a gente foi entender o comportamento daquele caminhoneiro. A gente falou, cara, vamos pensar na rotina do caminhoneiro, vamos entrevistar esses caminhoneiros. Qual que é a rotina dele? Poxa, o cara chega, dirige o dia inteiro, para num posto, toma um banho, janta, volta pro caminhão, fica na boleia e vai no Facebook. Facebook, internet, viu, olhou, etc. Cara, esse momento ele tá o mais limpo possível para olhar qualquer coisa abertamente. Tá num momento de descompressão e tá num momento que ele adoraria ter algo que deixaria ele mais confortável possível, que é a oferta de uma proteção veicular, né, para o caminhão dele. E eu entregando o conteúdo nesse momento que ele está, conteúdo que gera essa confiança, que o caminhoneiro tem muito esse perfil, obviamente, cara, a chance de eu gerar autoridade para ele sobre aquilo é muito grande. Ainda que eu não vende, mas provavelmente eu consiga aí já entrar num discurso com ele de que ele vai precisar de mim no futuro. E aí foi super legal, quando a gente pensa numa lógica do caminhão, a gente acha que ele não vai performar na internet, né? E ele, cara, performa, assim, os maiores engajamentos que a gente tem do público dos caminhoneiros. Legal. Eles comentam, enfim, fazem os conteúdos virarem virais, assim, é super legal. E o processo de compra dele hoje está todo online. Né? Então ele entra, igual uma estrutura de uma venda de um SaaS mesmo. Ele entra pelo inbound, chega, levanta a mão, cai para o SDR vai, faz o processo de qualificação, vai para o closer, fechou, ainda tem um e-mail de onboarding e entra e tem um seguro do caminhão dele. E super legal, assim, cara, taxa de abertura de e-mail enorme e conversões muito satisfatórias que a gente soa muito para ter na empresa de tecnologia. Né? Bacana. Bom, para a gente terminar, então, eu queria te fazer uma última pergunta. Você como dono de empresa, tá? E também como influenciador nas redes sociais, são seus digital, queria te perguntar o seguinte, como você faz para gerir o seu capital humano, e sua rede também pessoal, né, tendo em vista a sua formação como psicólogo, mas também o seu patamar de dono de uma empresa? Sim. É um desafio muito grande, né? Porque tem aquele estigma do dono da empresa ser extremamente capitalista e não pensa no ser humano. Isso é muito comum, cara. Isso é coisa que eu frequento vários lugares, assim, na roda de amigos. Todo mundo fala, chegou o empresário aí, não tem coração, etc. Fazem brincando, porque eu sou muito afetivo, particularmente, também. Mas, cara, é um desafio muito grande. E o que eu percebi, uma das razões que eu abri empresa, foi justamente porque eu queria fazer algo que eu não consegui fazer em empresa nenhuma, sabe? E eu não conseguia existir com o meu propósito, que é ajudar as pessoas a verem sentido na vida delas. Né? O sentido da minha vida é esse. E eu não conseguia fazer isso em outras empresas. Eu falei, não, cara, eu preciso criar uma empresa de fato que eu consiga passar essa mensagem. Né? E os meus sócios, amigos, há 15 anos, estudaram comigo no colégio, todos nós temos o mesmo propósito, sabe? E a gente consegue propagar isso. E as pessoas nos procuram muito, cara, desde demandas tipo, Matheus, queria uma dica sua. Eu falo, claro, vamos conversar. Marca um Skype, eu vou lá no escritório. Por que você me recebeu? Obrigado, não achei que você não quer. Gente, isso pra mim é quase que um valor, né? E acaba que isso me torna uma marca empregadora legal, isso me torna uma empresa legal, isso gera mais clientes, inclusive, e eu tô podendo ser o que eu quero, né? O mundo perfeito nesse sentido. Mas eu busco muito a questão da autenticidade, sabe? Por exemplo, eu fiz um post no Instagram lá sobre a questão da obesidade e como a gordofobia tem aumentado as taxas de suicídio, por exemplo. Coisas que não tem a ver diretamente com o que eu faço, mas gera uma conexão emocional com pessoas que passam por isso também, não só com esse tema, como vários outros. E, obviamente, essa conexão, ela opera a transformação na vida do outro, sabe? Então, pode operar para o bem ou para o mal, a gente tem que ser muito criterioso nisso, mas opera para o bem, no meu sentido, de poder ajudar as pessoas que estão ali me acompanhando e me acompanham pelo motivo profissional, a priori, mas que isso vai gerar uma transformação pessoal e profissional na vida dela. Não sei, para mim, é pautado. Qualquer post que eu faço, desde estar com a minha afilhada tocando violão, até
de fato, coisas profissionais, é voltada para isso, né? Falar que realmente a gente pode ter uma vida mais saudável e poder ser mais do que a gente quer ser. Né? Bacana. Matheus, muito obrigado pela sua participação. Valeu. Seja muito bem-vindo sempre aqui na Sólides, a casa é sua. Pessoal, tivemos aqui então com o Matheus Santos, fundador da Friends Lab. Cara, sensacional a conversa, obrigado de verdade. Estamos aí com as próximas gravações, vamos gravar amanhã, na semana que vem, já tem mais vídeo chegando para vocês. Obrigado. Valeu, gente. Até mais.